Boa noite para todo mundo, a graça e a paz de Jesus. Para mim é uma noite muito especial, estou feliz de estar aqui, bastante feliz. Muito agradecido a Deus pela vida do Tiago, do Felipe, da Karen. Vou dizer para vocês três que eu gostei bastante da declaração de propósito que vocês mudaram do fórum. Ficou boa. Gostei das 5 coisas lá que vocês estão querendo fazer também, bacana. Eu não sabia, não conhecia, e eu acho muito legal isso, porque tinha noções, mas não imaginava. E isso é interessante, é um novo momento mesmo do nosso fórum, e eu estou feliz por isso. Bom, a nossa conversa de hoje à noite, a minha tarefa hoje é muito mais, inclusive, provocar você para que você converse aí, do que eu falar. Mas o nosso tema é sistema. Quando o sistema é o problema, ou se é uma pergunta. Nós somos reféns do sistema. E quando é que o sistema é um problema, se é que o problema é o sistema? Então eu trago algumas referências e algumas compreensões e discernimentos, muito mais como insights para você refletir sobre o tema. A primeira coisa que me veio na reflexão foi sistema. O que é um sistema? Sistema é aquilo que tem uma lógica interna de funcionamento. Exemplo, o seu smartphone. O seu smartphone tem um sistema. O iPhone tem o iOS, aí tem o Android. São 2 sistemas. Existem alguns aplicativos que rodam dentro do iPhone que não rodam no Android. Existem aplicativos que rodam no Android e não rodam no iPhone. E existem os híbridos, que rodam nos 2. Peguei uma luz com quem entende, porque eu não entendo nada desse assunto de TI, mas eu peguei uma luz com quem entende, e eles me explicaram o seguinte, que o Linux é um sistema aberto, o Windows é um sistema fechado. E o sistema do Windows está morrendo. Se não abrir, vai morrer. Se não dialogar, vai morrer. O Linux já é aberto, dialoga bastante. Então, o que é um sistema? Sistema é aquilo que tem uma lógica coerente de funcionamento, uma lógica interna de funcionamento. Essa lógica regula o sistema, protege o sistema, garante a continuidade do sistema, e essa lógica impõe sobre aqueles que querem fazer parte do sistema algumas obrigações, algumas obrigatoriedades. Então vamos mudar um pouquinho de exemplo, vamos sair do smartphone e vamos para o timão. O Corinthians é um sistema. O Flamengo é um sistema. O Santos Futebol Clube é um sistema. Se na sua mesa, por exemplo, é uma mesa corintiana, existe uma certa ordem para que a sua mesa seja corintiana. Algumas regras precisarão ser obedecidas nessa mesa. Algumas opiniões deverão ser comuns nessa mesa. Algumas posturas deverão ser comuns nessa mesa. Tem uma lógica dessa mesa. Se eu chegar nessa mesa e perguntar qual é o seu time, um é Corinthians, outro é Palmeiras, outro é Santos, outro é Flamengo, outro é Galo, não é uma mesa corintiana. Então o sistema exige que haja um compromisso das partes que integram esse sistema com essa lógica que é própria do sistema. Se o sistema, por exemplo, é muito fechado, e agora nós estamos falando de organismos vivos, se o sistema é muito fechado, ele tende a morrer. E se o sistema é muito aberto, é fluido demais,
ele tende a se descaracterizar. Então vamos pegar um outro sistema, a igreja. A igreja é um sistema. Uma igreja evangélica é um sistema. Tem uma lógica interna de funcionamento. Há alguns códigos que aqueles que querem fazer parte, querem integrar esse sistema chamado igreja, eles devem se comprometer com essa lógica, com esses códigos. São códigos morais, são códigos doutrinais, são códigos litúrgicos, ritualísticos. Se esse sistema chamado igreja é muito fechado, não dialoga, não se revê, não se autoavalia, não reflete sobre si, não faz autocrítica, esse sistema tende a morrer. Fica fechado, tende a morrer. Mas se ele é muito aberto, e ele começa a permitir que integrem esse sistema chamado igreja, pessoas que não se comprometem com a sua lógica, ele tende a se descaracterizar como sistema. Se é uma igreja cristã, evangélica, existe uma lógica que tem flexibilidade. Mas se for muito flexível, daqui a pouco não é mais uma igreja cristã evangélica. É um ambiente de espiritualidade religiosa ou de religiões diversas. É um espaço interreligioso. É tão flexível que já não é mais uma igreja cristã. É um auditório, por exemplo, ou é uma comunidade interreligiosa. Então tem que ter flexibilidade, mas tem que ter também o respeito à lógica. A grande questão nossa, e aí eu acho que eu já dei alguns exemplos, é que não é possível para nós, seres humanos, sobrevivermos sem estarmos integrados a sistemas. Se você preferir, redes de relações. Não é possível a gente sobreviver sem estar integrado a um sistema. E mais ainda, na verdade, nós como seres humanos, fazemos parte de vários sistemas ao mesmo tempo. Então eu faço parte de um sistema chamado família. É um sistema. Eu faço parte de um sistema chamado igreja, é outro sistema. Eu faço parte de um sistema chamado sociedade brasileira, é outro sistema. Eu faço parte de um sistema chamado Banco Itaú, eu sou funcionário do Banco Itaú. Eu sou funcionário dos Correios, eu sou funcionário da papelaria da esquina, eu faço parte, estou dentro de um outro sistema. Quer dizer, o meu ambiente profissional forma um sistema. Então eu vou fazendo parte de vários sistemas, e esses sistemas, eles são condição para a minha sobrevivência como ser humano e como indivíduo, como pessoa. Eu não posso dizer, eu não quero fazer parte de nenhum sistema. Não dá, eu vou morrer. Eu tenho que fazer parte. Então a primeira referência que eu sugeriria para o nosso dilema a respeito de sistemas é Freud. Um dos textos mais famosos de Freud é O Mal-Estar da Civilização. O que o Freud está dizendo? Qual é o mal-estar da civilização? É que sem civilização a gente morre. Civilização é imprescindível para a nossa sobrevivência. Mas o fato de vivermos em sociedade, o que é imprescindível à nossa sobrevivência, cerceia, estabelece limites à nossa liberdade. Então, por exemplo, eu digo assim, eu não quero fazer parte do sistema da sociedade brasileira. Eu não quero fazer parte de sistema nenhum, eu não sou de sistema nenhum. Ok, então eu vou morrer. Porque eu não vou ter acesso à medicina, eu não vou ter acesso à alimentação,
Eu não vou ter acesso a um cobertor no frio. Porque é o sistema que me fornece isso. Para ter um alimento na minha mesa, teve um sujeito que plantou, teve um sujeito que colheu, teve um que ensacou, teve um que transportou no caminhão, teve um que colocou no supermercado, teve um que colocou na prateleira, teve um que organizou até chegar na minha casa. E eu pude me favorecer. Então, eu faço parte desse sistema que é a minha sociedade. A minha sociedade, ela se organizou do jeito X e ela tem uma lógica de funcionamento que eu vou questionar, eu vou criticar, eu vou me revoltar contra essa lógica, eu vou dizer que ela não presta, eu vou dizer que ela podia ser melhor. E qualquer sistema sofrerá a nossa crítica. A gente faz crítica até da família. A gente critica pai e mãe, não vai criticar o supermercado, não vai criticar o banco, não vai criticar a faculdade, não vai criticar a empresa. A gente critica tudo. Qualquer sistema é passível da nossa crítica. E qualquer sistema é passível ou é possível que seja aperfeiçoado e melhorado. O fato é que a gente tem que viver dentro de sistema. Agora, para viver dentro do sistema, eu tenho que abrir mão de determinadas liberdades. Eu não posso viver do jeito que eu quero, fazer o que eu quero, a hora que eu quero, da maneira que eu quero. Eu tenho um custo para eu fazer parte desse sistema. Se eu quero acesso à assistência médica que o sistema me oferece, se eu quero acesso à medicina que o sistema me oferece, eu vou me submeter às regras que o sistema impôs. Aí eu digo, não, eu não quero então mais acesso à medicina. Tudo bem, então você vai morrer. Não, eu quero acesso à medicina. Bom, as regras são essas. Não, isso aqui não me serve. Tem outro sistema que me oferece medicina fora desse daqui? Tem. Tem um aqui, esse aqui é governamental, esse aqui é particular. Esse aqui é público, esse aqui é privado. Eu falei, então eu quero acesso à medicina privada. Ok, então tem um sistema. E eu vou me submeter às regras desse sistema. E ao me submeter a essas regras, eu me comprometo a abrir mão de determinadas vontades e a conviver com algumas coisas que eu não acho corretas, eu não acho justas, eu não acho que são razoáveis e que poderia ser bem melhor. Ok. Você vai fazer o quê, então? Você vai abrir mão de fazer parte do sistema ou vai conviver com o sistema, apesar dele não ser perfeito? O que o Freud está dizendo, esse é o mal-estar da civilização. Para sobreviver, você tem que estar integrado a um sistema, mas ao integrar-se em um sistema, você abre mão de horizontes muito significativos da sua liberdade e tem um custo para você fazer parte desse sistema. Você não pode ter a sua liberdade plena de ser do jeito que você é, viver do jeito que você quer, fazer tudo do seu jeito, como se só você existisse no mundo, e ao mesmo tempo beneficiar-se de tudo que aquilo que é coletivo lhe oferece. Então essa é a nossa tensão. Mas tem uma outra tensão. É quando a gente faz parte de vários sistemas e cada um opera com uma lógica e a lógica de um sistema entra em conflito com a lógica de outro sistema. E como nós estamos num fórum cristão de profissionais, nós estamos falando de espiritualidade cristã no mundo do trabalho, é óbvio que eu estou falando o sistema de mercado, o sistema do mundo corporativo, o sistema do mundo do trabalho e o sistema que eu quero dar a ele o nome de Reino de Deus. O Reino de Deus tem uma lógica. Porque sistema é aquilo que tem uma lógica interna de funcionamento. Se, por exemplo, eu digo assim, eu faço parte desse sistema chamado Reino de Deus. O CEO desse sistema Reino de Deus atende pelo nome de Jesus. Então eu faço parte desse sistema. E eu sou violento, vingativo, predatório.
Eu não estou funcionando ou vivendo de acordo com a lógica desse sistema chamado Reino de Deus. Se eu estou no sistema chamado Reino de Deus e venho e trago uma postura competitiva, eu não estou no sistema do Reino de Deus. O CEO vai me chamar e falar assim: ô Ed, aqui o nome do jogo é cooperação, não é competição. Aqui o nome do jogo é perdão, não é vingança. Aqui a lógica desse sistema é esse. Se eu deixar todo mundo se vingar aqui dentro, daqui a pouco não haverá nenhuma diferença entre reino de Deus e reino que não é de Deus. O reino do outro lá de baixo. Aqui está todo mundo no... Eu sou o senhor desse sistema chamado reino de Deus. E aqui está todo mundo competindo de maneira predatória, está todo mundo dominado e funcionando na motivação, no modo cobiça, todo mundo funcionando no modo inveja, todo mundo funcionando no modo ganância, o que gera uma competição predatória e uma competição do estilo morcego, cada um chupando o sangue do outro, e isso aqui não é mais reino de Deus. Ninguém vai entender que isso aqui é o reino de Deus, vai achar que é o reino do cara lá de baixo. Aí eu falo: ok, Jesus, então eu estou aqui no teu sistema, estou contigo. É cooperar? Beleza. É repartir? Beleza. É ganha-ganha? Beleza. É todo mundo tal? É quem colheu de menos não tem faltando e quem colheu de mais não tem sobrando? Beleza. Então é assim que funciona o teu sistema. Para eu fazer parte dele é assim. Não tem vingança, é perdão. É. Então estamos juntos. Aí eu estou nesse sistema, aí eu vou operar num outro sistema chamado mundo corporativo, e eu chego lá e digo assim: queria discutir essa meta aí do mês, porque o nome do jogo que eu jogo é cooperação, não é competição. E eu queria renegociar aí esse negócio da gente crescer na fatia de mercado X para Y, aumentar o share, não sei como é que vocês falam aí. Aliás, o pastor sabe sim o que é share. Porque o bicho está solto também aqui desse outro lado do sistema. Eu quero aumentar a minha margem, eu quero tal. Aí eu falo: olha, mas eu opero no modo harmonia, perdão. Eu não opero no modo meritocracia. Porque eu não deixo de dar almoço para o meu filho quando ele vai mal na prova, ou fica de DP, ou é repetente. Lá em casa, os meus filhos, eles comem mesmo quando eles fazem malcriação. Lá não funciona meritocracia. Lá é uma família. Então eu opero no modo família, dentro do sistema Reino de Deus, e eu trouxe isso aqui para a nossa realidade de trabalho, e eu queria discutir essas questões aqui com vocês e operar aqui nesse sistema dentro do mesmo modo que eu opero no sistema em que Jesus é o CEO lá, que chama Reino de Deus. Qual é o problema que a gente tem? A gente tem um sistema que funciona com uma lógica e um outro sistema que funciona com outra lógica. Aí eu digo: bom, eu vou romper com esse sistema. Beleza, pode romper, mas lembre-se, estar integrado num sistema é imprescindível à sua sobrevivência. Logo, o que você faz quando você tem que conviver com dois sistemas que falam línguas diferentes? Ou você aprende a ser um aplicativo híbrido, ou você não roda em lugar nenhum. Ou você diz assim: não, eu só quero rodar no iPhone. Vou ficar aqui com Jesus e o Steve Jobs. Aí você decide, você quer ficar aqui no iPhone? Ou você quer falar: não, eu quero ficar aqui com o Android e não quero rodar lá no iPhone.
iPhone é do capeta, é do diabo, é um culto, é uma religião, esses caras são tudo idólatra, o santo Steve Jobs, eu não quero. Você vai rodar só aqui, ou você vai ser um software, um aplicativo híbrido que vai rodar nos dois. E quais são os limites de você rodar aqui no sistema mundo corporativo sem trair o modo do sistema reino de Deus? É isso que nós temos que conversar e esse é o nosso mal-estar. Que soluções a gente tem para isso? Que caminhos a gente pode percorrer? E como é que a gente sai desse mal-estar que o Freud chamou do mal-estar da civilização, e nós podemos chamar o mal-estar do mundo corporativo, o mal-estar de viver integrado a sistemas. Sistemas que têm suas lógicas, porque se um sistema não tem uma lógica, ele se dissolve. E sistemas que nós precisamos deles e neles estar integrados para a nossa sobrevivência. E sistemas que têm lógicas diferentes e, às vezes, lógicas que são colidentes. Esse é o tema do nosso fórum de hoje à noite. E eu fiz a minha parte, que era levantar a poeira. Eu preciso sair e Deus abençoe vocês, que eu estou vazando, porque eu não faço a menor ideia como sair dessa enrascada que vocês estão. E aí, eu queria chamar o Ed de volta aqui. Não acho que eu vou resolver, né, Ed? Mas a pergunta, Ed, a gente tem situações em que líder está em conflito, a gente tem servir ao sistema ou manter meu emprego, a gente tem situação que pessoas da família são afetadas por conta do sistema, e como é que a gente sai disso? Bom, vamos lá. É evidente as 5 histórias que foram selecionadas, nós poderíamos dizer de maneira aleatória, não seguimos critérios, não fizemos seleção de melhor história ou pior história, mais contextualizada, menos contextualizada. As 5 histórias elas foram complementares e mostraram 5 faces diferentes da nossa relação com esse sistema chamado mercado, mundo do trabalho, em que nós estamos inseridos. Alguém que foi contra o sistema e foi expurgado pelo sistema, alguém que optou por ficar no sistema e teve que engolir o amargo de continuar no sistema, alguém que não está feliz dentro do sistema, alguém que foi vítima do sistema, alguém que teve que obedecer à regra do sistema. São várias situações, mas muito complementares. Evidente que um tema como esse a gente não trata no varejo. Então eu queria dar uma referência ou 2 que para mim são importantes, foram importantes e que são referências que me ajudam a tomar as decisões nas situações específicas. Isto é, eu vou sair do geral para o particular. Então vamos ao geral. Vamos à referência macro. Eu tenho 2 que eu queria sugerir para vocês. Bom, a primeira é que nós temos que escolher qual sistema terá primazia quando as lógicas dos sistemas entrarem em colisão. Quando a lógica do sistema da minha família e a sobrevivência da minha família entra em colisão com a lógica do sistema trabalho e empresa, qual dos 2 sistemas terá primazia, qual será privilegiado, qual deles eu vou defender, qual deles eu vou sacrificar. A gente tem que tomar essa decisão. No nosso caso, nós sabemos que o que Jesus nos ensinou. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.
E quando você tiver que dar a César alguma coisa que impede você de dar a Deus aquilo que lhe é devido, você vai deixar de dar a quem? E acho que um grande dilema que a gente enfrenta é que a maioria dos dilemas que nós enfrentamos não são questões que nós não sabemos o que fazer. São questões nas quais nós não temos a coragem para fazer o que sabemos que devemos fazer. Dificilmente eu encontro com alguém que me diz: pastor, eu tenho um dilema, eu tenho um conflito e eu não sei o que fazer. Não, você sabe, só você não tem coragem de fazer. E aí eu penso que cada um de nós sabe o limite de suportabilidade da convivência com o sistema e o limite de transgressão que a sua consciência suporta. O que eu quero dizer é que na situação do irmão, alguns de nós teríamos participado do rateio e mantido o emprego. E ele fez uma observação: eu não era casado. Tá, mas se ele fosse casado e tivesse 2 crianças, ele teria participado do rateio ou não teria participado do rateio? Optaria por perder o emprego ou não? Então, uma das coisas que eu tenho defendido sempre na minha prática de convivência pastoral com esses dilemas é: vamos ser honestos, vamos deixar a hipocrisia de lado e vamos dizer: não tive coragem de fazer aquilo que eu sabia que devia fazer. Ok, vamos administrar isso de maneira adulta diante de Deus? Vamos. Não vamos ficar tentando encontrar justificativas para ter dado a César aquilo que César não deveria ter recebido. Para ter deixado de dar a Deus aquilo que era de Deus, porque demos a César o que o César exigiu a mais. Ok, nesse momento, desculpa, Senhor, eu não consegui não dar a César o que ele estava pedindo, porque tinha um leão com a boca aberta na minha frente e eu não estava pronto para morrer naquela hora. Desculpa aí. E aí você vai ter que se entender com Deus daquela noite. Mas não tente encontrar uma justificativa para você ter se ajoelhado diante de César. Não tente convencer nem a você mesmo, nem a ninguém que você estava certo. Não tente racionalizar, não tente tapar o sol com a peneira. Seja honesto com você mesmo e com a sua consciência quando você não conseguir dar a Deus em primeiro lugar e você sacrificar o que é de Deus para poder fazer a vontade do César. Está claro? A segunda coisa, talvez, a segunda referência, eu acho que ela me ajuda um pouco. Mas como nós estamos falando de conflitos e conflitos na dimensão e na categoria ética, e nós estamos aqui não querendo ser hipócritas, nem simplistas, eu vou me arriscar. Minha referência é um teólogo alemão, radicado na América Latina, atualmente, mais precisamente, em Costa Rica. Eu me refiro a Franz Rinkelamert. O Franz Rinkelamert, ele faz uma crítica contundente ao modelo capitalista da sociedade de mercado e tudo mais. E o Franz Rinkelamert tem um conceito que me ajuda muito e me ilumina muito. A distinção que ele faz entre ator e sujeito. Dentro do sistema, você é um ator. Dentro do sistema família, por exemplo, eu sou o pai, eu sou o marido. São 2 papéis que eu desempenho dentro desse sistema família. Dentro do sistema igreja, eu sou pastor. Esse é um papel que eu desempenho dentro desse sistema. Dentro do sistema empresa, eu sou diretor, eu sou supervisor, eu sou gerente, eu sou vendedor, eu sou alguma coisa dentro desse sistema. Isso é o meu papel. Eu sou ator nesse sistema. Quem é o sujeito?
O sujeito é aquele que transcende o seu papel dentro do sistema. O sujeito é aquele que se rebela contra o seu papel, não no sentido de descartar e desprezar o seu papel, mas no sentido de não se permitir ser definido pelo seu papel. Por exemplo, quando o pai diz na casa, vocês pensam o quê? Que eu sou só um talão de cheque? Ele está se rebelando contra o papel de provedor. Eu não sou só o provedor dessa casa. Ser provedor ou um dos provedores é um papel. Mas quando você pergunta o que é ser homem dentro do sistema família, não é igual provedor. Pode ser também, mas não é só isso. E não é esse o papel que me define como pessoa. Por exemplo, se alguém me pergunta, quem é você? Eu sou o pastor Ed René Kivitz. É uma resposta possível. Quem é você? Eu sou o pai do Vitor. É outra resposta possível. Eu sou o pai da Fernanda. É outra resposta possível. Eu sou o marido da Silvia. É outra resposta possível. Eu sou o filho da Astir. É outra resposta possível. Quem é você? Eu sou um amado filho de Deus. É outra resposta possível. Eu preciso, no que o Franz Hinkelamert está dizendo, é que o sujeito é aquele que extrapolou os papéis que ele desempenha dentro dos sistemas e ele transcendeu. Ele não é mais os papéis e nem a soma dos papéis, ele é um sujeito. Ele está acima dos papéis. Ele não é apenas uma função na engrenagem. Ele está acima da função. É muito interessante isso, quando você analisa, por exemplo, a história de Onésimo, um escravo fugitivo. A história de Onésimo é impressionante. Ele é um escravo que foge. E ao fugir, é preso. Deve ter cometido algum crime, foi preso. Ou foi preso porque era escravo fugitivo. O Onésimo foi preso. Na prisão ele vai para uma cela em que tem um outro cara preso, que é Paulo o apóstolo. O Paulo começa a conversar com o Onésimo. Quem é você? Sou um escravo que fugiu. Sou um escravo fugitivo. Onésimo é um escravo. Ele é um papel dentro de um sistema, ok? Aí então ele se converte. O Paulo prega o evangelho para ele, o Onésimo se converte. E aí quando ele se converte, ele transcende o seu papel, ele não é mais um escravo. Escravo é o papel que ele cumpria ou exercia dentro daquele sistema da sociedade. Mas agora ele não é mais definido como ser humano, como pessoa, não é mais definido como escravo. Quem é você? Sou um escravo. Não é mais essa a resposta. E aí ele conta a história dele para o Paulo. Ele diz assim, bom, e você fugiu, Onésimo? Fugi. Eu fugi uma cidade lá, para o lado de tal. Eu falei assim, bom, eu conheço um pessoal lá naquela cidade. Você era escravo de quem? De um cara chamado Filemon. Meu brother. Filemon? Meu parceiro. Conheço teu dono. Cara, tu tem que fazer o seguinte, tu tem que voltar e se entregar para o Filemon. Nosso irmão. Volta lá e diz, fugi, Filemon, mas o certo mesmo é que eu sou teu escravo. Estou de volta aí me entregando como escravo. Olha que interessante, né? O Paulo não diz assim, não, agora você não é mais escravo, não. Esse sistema de escravidão está errado. Paulo não levantou uma bandeira contra a escravidão, ok? Mandou ele voltar lá e se entregar como escravo para o senhor dele. Só que o Paulo manda uma carta e diz assim, entrega essa carta aqui para o Filemon quando você chegar. Aí na carta está escrito assim, Filemon,
Está aí de volta seu escravo Onésimo, está se entregando. Quero dizer para você uma coisa, que ele se converteu aqui na cadeia. Agora é nosso irmão. Presta atenção, hein, Filemão? Não é mais só um escravo, é nosso irmão. E outra coisa, Filemão. Se realmente a gente é brother, como eu acho que a gente é, e se você me considera como você sempre disse que me considerou e me considerava, se a gente é essa parceria toda, recebe o Onésimo, teu escravo, como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Complicou para o Filemão, não é? Complicou para o Filemão porque rejeitar o Onésimo, ou tratar o Onésimo como escravo, e não receber ou colocar o Onésimo pendurado e meter chicote em cima do Onésimo, ele não faria isso com o apóstolo Paulo se o apóstolo Paulo fosse se hospedar na casa dele. Não seria pendurado no tronco para tomar chicotada. Bom, eu não posso, mas como é que agora eu vou receber de volta um escravo fugitivo e não vou discipliná-lo? Agora complicou para o meu lado. Bom, eu tenho que receber um escravo fugitivo e tratar esse escravo fugitivo de um outro jeito. O que parece para mim conflitante nessa história é que não está em discussão o sistema. O que o Paulo coloca em discussão é a relação humana que acontece dentro do sistema. O Paulo não critica o sistema de escravidão. Ele só diz o seguinte: tratem-se como sujeitos. O Onésimo não diz assim: Paulo, mas eu não sou mais escravo. Eu não vou voltar a ser escravo do Filemão. O Onésimo simplesmente diz assim: ok, eu vou voltar, porque eu sei que eu não sou mais um escravo. Eu estou livre. Eu transcendi esse papel. Eu não sou mais isso aqui. Agora eu sou sujeito, eu não sou ator. Eu fui embora. Transcendi. E agora eu sei, como sujeito, voltar ao sistema no papel de escravo. Só que agora não é mais um escravo que está aqui transitando no sistema, é um sujeito, no papel de escravo. E esse sujeito aqui vai saber dirigir esse ator. E esse sujeito aqui, na verdade agora, é o verdadeiro dono desse ator. E esse sujeito agora sabe quem é o seu verdadeiro dono, que não é Filemão. Ok? Onésimo chegou lá, o Filemão, pá. O Paulo está me lembrando que eu tenho que me relacionar com esse sujeito acima do meu papel de senhor de escravos. Eu tenho que viver nesse sistema que é de escravidão ainda, mas eu tenho que me relacionar com ele não mais como quem se relaciona com um escravo, mas como quem se relaciona com um irmão, um outro sujeito. E agora eu sei que o dono dele não sou eu, e que tanto ele quanto eu temos o mesmo dono. A nossa relação aqui mudou. E porque a nossa relação mudou, vai ter que mudar todo o sistema embaixo, porque esse sistema vai entrar em colapso. Porque se eu começar a tratar todo escravo fugitivo do jeito que eu vou tratar esse, vai acabar com o sistema da minha fazenda. E se todo escravo fugitivo
olhar para o Onésimo sendo tratado do jeito que eu vou tratá-lo, tiver a ideia de fugir, eu estou lascado, porque vai todo mundo querer fugir. Vai entrar em colapso o meu sistema. Então veja que interessante, né? O Paulo, ele não questionou o sistema. Ele colocou dentro do sistema uma outra categoria de relação. Não mais a relação de atores dentro do sistema, mas de sujeitos dentro do sistema, e os sujeitos dentro do sistema começam a sabotar o sistema e fazer o sistema entrar em colapso. Esse é o seu papel no mundo, se você é um sujeito. Se você é um ator, continue na engrenagem do sistema e no fim do mês recebe o seu contra-cheque. Agora, se você é um sujeito, sabote o sistema. Confronte o sistema. Faça o sistema entrar em colapso. Porque os primeiros sujeitos que seguiram o nosso Senhor, quando chegaram em um determinado sistema, foram recebidos com as seguintes palavras: aqueles que estão sabotando os sistemas por aí chegaram também até nós. Aqueles que estão alvoroçando o mundo acabaram de chegar na nossa cidade. O problema é que nós não somos sujeitos, nós nos enxergamos só como atores. E o ator, ele sofre, ele tem um problema seríssimo. O ator, ele não tem responsabilidade ética, ou pelo menos acha que não tem. E o ator não tem mesmo, ele é uma engrenagem na máquina. O sujeito tem. O ator é uma peça manipulada dentro do sistema. Por exemplo, o julgamento de Eichmann, o gênio da logística da máquina e do sistema nazista. Quando ele foi julgado, ele falou: só fiz o que me mandaram. Mandaram eu calcular como é que matava um montão de judeu da maneira mais barata. Eu fiz o cálculo e o modo mais barato de matar judeu é gás. Não é forca nem bala, é gás. Eu só fiz o cálculo. Era o meu papel, eu sou engenheiro. Eu não decidi matar judeu. Não fui eu que tomou a decisão de matar judeu. Aliás, eu não sei nem por que esse pessoal ficou querendo matar judeu, mas pediram para eu calcular, eu calculei. Aí disseram: bom, como é que nós vamos fazer para matar um montão de judeu de maneira barata? Falei: constrói uns negócios de gás grande e põe eles tudo lá dentro. Onde nós vamos construir? Tem os lugares aí. Falei: como vamos levar para lá? O mais barato é de trem. Eu só fiz o cálculo. Eu só cumpri o meu papel dentro do sistema. Eu fui só um ator. Eu só fui uma peça na engrenagem do sistema e fui manipulado pelo sistema. E eu cumpri meu papel. O que ele está dizendo? Eu não sou um sujeito ético. Eu não sou um senhor de si. Eu não tenho responsabilidade de fazer escolhas. Não, você tem sim. Você é um sujeito. Você tem responsabilidade de fazer escolhas. Tanto de fazer a escolha de sabotar o sistema, de dar a informação dentro do sistema, que o sistema não quer que você passe para o cidadão, você diz: eu vou passar. E não vou deixar ninguém saber que eu passei. Eu vou sabotar esse sistema. Eu não vou me submeter a esse sistema. E se o sistema me pegar, ok, eu vou sofrer as sanções do sistema, mas enquanto puder, eu vou sabotar esse sistema, porque esse sistema aqui, ele é uma máquina de morte. A gente vai ter que aprender no nosso papel de sujeitos responsáveis diante do nosso verdadeiro Senhor, nós vamos ter que tomar decisões
dentro do sistema que nos colocam em risco e que colocam em risco o próprio sistema. Vamos pensar o seguinte: alguém reclamou que o próprio reino de Deus é um sistema que faz reféns. Né? Eu acho que foi o grupo daqui que falou, o próprio reino de Deus é um sistema que faz reféns. Aqui eu acho que é uma confusão. Não é o reino de Deus que faz reféns. São os sistemas religiosos que pretendem representar o reino de Deus é que fazem reféns. Nós não podemos confundir a Igreja Batista de Água Branca com o reino de Deus. Igreja Batista de Água Branca é uma instituição religiosa, é um sistema que tem que se submeter ao reino de Deus, igual mesmo a borracharia da esquina, o supermercado, a faculdade, qualquer outro ambiente, o departamento público, a secretaria de bem-estar social, tem que se submeter ao reino de Deus. A Igreja Batista de Água Branca também tem que se submeter ao reino de Deus. E o pastor da Igreja Batista de Água Branca, que tem um emprego remunerado e é um profissional remunerado pela Igreja Batista de Água Branca, que é uma instituição religiosa, também tem que se submeter ao reino de Deus. Porque a máquina da instituição religiosa, ela custa. Pastor, tem que melhorar o dízimo aí, pastor. Ah, é? Então vocês querem que eu faça o quê? Comece a inventar história para o pessoal contribuir mais? Vocês querem que eu manipule? Vocês querem que eu invente teologia? Vocês querem que eu faça o quê para o pessoal contribuir mais? Vocês querem que eu me venda para o sistema religioso? É isso que vocês querem? Beleza, eu vou me vender, claro, porque eu não posso perder essa boquinha. É uma escolha, mas é o sujeito quem tem que fazer a escolha. E eu acho que esse é o nosso papel na sociedade. Devo muito dessa reflexão ao meu professor Jung Mossung, que não somente me apresentou o Franz Rinkelamert, mas que coloca essas caraminholas na minha cabeça. Agora, a questão é como que isso na prática acontece. Eu acho, pessoalmente, agora digo eu, não o Senhor, se nós não abandonarmos a nossa hipocrisia, se nós não encararmos de frente e não formos corajosos o suficiente para sabotar o sistema, eu não digo declarar guerra ao sistema, eu digo sabotar o sistema. Os alemães que esconderam os judeus na Alemanha nazista não saíram lá dizendo assim: aí Hitler, estou escondendo o judeu aqui no meu subsolo, pega eu. Não. Eles fizeram um processo de sabotagem. Jesus fez um processo de sabotagem. Jesus se esgueirava pelas sombras, saía, vazava discreto, não arrumava confusão fora de hora, não confrontava fora de hora. Inclusive chegou a dizer para os caras, os mais chegados dele, ó, não conta para ninguém que eu falei isso, tá? Não conta para ninguém que eu curei essa mulher, tá legal? Vamos deixar isso aqui. Isso fica entre nós. Nós vamos comer essa sopa pelas bordas. Quando eles derem para perceber, já é tarde. Eles vão me crucificar, mas aí já é tarde. Na hora em que eu começar mesmo a confrontar explicitamente, já vai ser tarde, porque a sopa já vai estar pela metade. E os senhores comerão o resto. Foi o que Jesus fez. Ou nós vamos para esse caminho, ou nós vamos viver o dilema da frustração e da culpa que não tem saída. Eu acho que, então, nós estamos diante de duas possibilidades. A penitência, quer dizer, a frustração e a culpa de não conseguir fazer o que a gente sabe que tem que fazer, e ficar se penitenciando, arrumando desculpas para a nossa consciência, e ficar no me engana que eu gosto, pagando de piedoso, mas fazendo o jogo do sistema. Ou a gente vai para o medo de ser flagrado sabotando o sistema.
e a gente entrar nessa adrenalina de sabotar o sistema, faz a gente levantar da cama na segunda-feira de um outro jeito. Nós vamos sabotar o sistema como? Primeiro, assumindo o nosso lugar de sujeitos e não mais apenas atores dentro do sistema. Segundo, mudando radicalmente a qualidade das relações humanas que nós temos dentro do sistema. Tratar pessoas como pessoas e não como atores. Sair do papel. Começar a falar de ser humano para ser humano, de gente para gente, olho no olho. Falar verdade com verdade, coração com coração, deixar lacrimejar mesmo, entrar no drama humano de quem está na sua frente. Tiver que demitir, demite, mas vai dizer, nós vamos caminhar junto, eu vou buscar junto com você uma outra colocação para você, se precisar de ajuda, conta com a gente. É humano, não é mais papel. É humano. Ser humano com ser humano, outra qualidade de relação. E terceiro, fazer algumas coisas dentro do sistema que o sistema não vai gostar de saber que a gente está fazendo. E arcar com as consequências de fazer essas coisas. Quando elas vierem para a luz, ou porque Deus vai trazê-las, ou porque o diabo vai fazer questão de expô-las. Agora, nós estamos em guerra contra o sistema. Acho que a questão é a gente achar que vai viver o melhor dos dois mundos de boa na lagoa. Não dá. Ou a gente se acovarda, ou a gente vai para o enfrentamento. Para o enfrentamento estratégico, um enfrentamento de sabotagem, um enfrentamento de qualidade de relações e um enfrentamento de sujeitos dignos e éticos dentro do sistema. Nós sabemos a quem pertencemos, quem é o nosso dono. E sabemos que nós somos os donos dos papéis que ocupamos dentro do sistema. Então, eu sou, dentro do sistema, o pastor da Igreja Batista de Água Branca. Eu devo satisfações a uma instituição que tem uma lógica, que tem uma hierarquia, que tem fóruns deliberativos e que tem regras. Eu sei disso. Eu sou um ator dentro desse sistema religioso. Mas eu sei que eu sou o dono desse ator. É o sujeito. O Ed Renekiewicz é dono do pastor Ed Renekiewicz. E Deus é dono do Ed Renekiewicz. No dia que eu perco essa consciência, eu viro só uma máquina ou uma engrenagem dentro da máquina do sistema. Eu acho que o caminho é esse, ou pelo menos essa seria a minha contribuição para essa noite. Que Deus tenha bondade de nos abençoar enquanto trabalhamos para Ele, e que as promessas que Ele fez para nós, de que estaria conosco enquanto estivéssemos trabalhando para Ele, sejam realmente uma verdade experimentada por todos nós e cada um de nós. Amém. Obrigado.